Vambora! Explicando como The Last Guardian, Shadow of the Colossus e Ico fazem parte do mesmo universo. Eu só joguei Shadow of the Colossus, me julguem. Por favor, se inscreva no canal, deixe o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou! Ico, E eu não Shadow sou of the Colossus saudosista e de The Shadow of Last the Colossus. Eu joguei o original, zerei o jogo e eu joguei a versão de PS4 também. Guardian. A incrível trilogia que saiu da Fumito brilhantemente Ueda chupa japonesa tanta bola desse maluco, mas eu não vejo, tipo, realmente indo lá e dissertarem sobre as obras dele de verdade. chamada Fumito Tipo, Ueda. além de um Acredito nicho que muito muitos de popular vocês falar já dele. devam ter jogado ou ouvido falar de alguma de suas obras pela internet, sendo a mais que conhecida, nem o Uso da sem 51. sombra de dúvidas, sendo Shadow of the Colossus, um jogo que marcou muitos jogadores na época do PlayStation 2, incluindo eu. Você pode ter as opiniões que quiser em volta dos 3 jogos do Ueda, sejam elas sobre os mundos de suas obras serem vazios, ou que suas tramas são repetitivas ou previsíveis. Mas uma coisa é inegável. O Ueda é uma das figuras mais importantes que acabou surgindo na indústria dos jogos, fazendo com que suas obras servissem de inspirações para outros desenvolvedores conhecidos, como Hidetaka Miyazaki, figura importante para os jogos de Dark Souls. Isso ainda fica mais evidente quando seu novo projeto com a Jam Design e Epic Games apareceu no The Game Awards de 2024, o Project Robot, que apesar de não ter um nome oficial até a postagem desse vídeo, foi de longe um dos anúncios mais importantes daquele evento. O Ueda com toda certeza possui uma criatividade fora do comum. Mas se existe uma coisa que esquenta a cabeça de seus fãs, são justamente as teorias que estão em volta de Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Não se limitando somente às histórias deles próprios, porque se fosse assim, Ico se limitaria a um garoto querendo escapar de um castelo com uma garota, Shadow of the Colossus seria um jovem querendo ressuscitar a sua amada a qualquer custo, e The Last Guardian sendo um garotinho querendo voltar para casa com a ajuda de uma criatura nunca antes vista. Os segredos desses 3 jogos giram em torno de muitas teorias e muitas alternativas que muitos jogadores quebram a cara pra tentar Fazendo trabalho do achar autor, alguma é resposta. isso aí. E bem, hoje estamos aqui para simplesmente discutir qual é a grande conexão entre os 3 jogos de Fumito Ueda, dos quais compartilham dos mesmos elementos ao decorrer de suas tramas. Sim, vai ser uma tarefa complicada, mas acredito que a gente pode teorizar e se aprofundar nesse tema. Teoria, por causa que não tem Vamos muito o que tentar achar comentar, alguma tipo, explicação das obras em si. plausível para esse universo que, ao que tudo indica, está totalmente conectado. Ico, é um verso Shadow of the compartilhado. Colossus e The Last Guardian. 3 jogos, uma história. Para nós termos algum tipo de ponto de partida, devemos ter em mente que Fumito Ueda executa tudo nos seus jogos de maneira totalmente proposital. Ou seja, nenhum detalhe é jogado pro ar do nada ou passado batido, por mais bobo que ele aparenta ser. E assim como dito anteriormente, as 3 obras que conhecemos até hoje compartilham dos mesmos elementos. Meu Deus, eu me sendo lembro do ele hentai que fizeram dessa porra, mano. sombras, Meu Deus. a cor ciano, uma espécie de azul esverdeado, estruturas extremamente grandes, o método de persuasão e absorção, e chifres. Em Péssimo. Ico, o garoto que controlamos possui chifres, assim como os mesmos homens que estão levando ele para o castelo da rainha. Em Shadow of the Colossus, a entidade Dormin é a principal referência que possui chifres, junto de Wander, que também os ganha ao absorver toda a essência de Dormin após derrotar todos os 16 colossos ao redor das Terras Proibidas, momentos antes de ter seu corpo tomado por Dormin. Além dele também renascer com chifres no final do jogo. Ok. Ué, mas em The Last Guardian não há presença de chifres. Bem, temos o Trico. O Trico tem chifres. E além dele, temos também as armaduras que nos perseguem ao decorrer do jogo inteiro. Já as sombras, elas estão presentes do início ao fim em Ico, sempre atacando o garoto e tentando levar a Yorda para uma espécie de buraco sombrio. Além disso, no final do jogo temos que enfrentar sombras com a espada da rainha, que também possuem chifres. E a própria rainha também tem uma espécie de aura sombria ao redor de todo o seu corpo. Ok. Em Shadow of the Colossus, as sombras que habitam o Templo da Adoração, local do qual nos comunicamos com Dormin e recebemos instruções dos próximos colossos a serem enfrentados.
Essas sombras também aparecem após o Dormin tomar o corpo de Wander. Inclusive, elas também são libertadas dos Colossos após Wander matar cada um deles. E se você pensa que também não há evidências de sombras em The Last Guardian, nesse jogo, as armaduras são preenchidas e controladas por sombras. Sobre a cor ciano, ela aparece em todos os jogos também de diferentes maneiras. Em Shadow of the Colossus, os pontos vitais de cada colosso e os olhos de grande maioria deles possuem essa cor, junto dos olhos do Wander possuído e do próprio Dormin. Em Ico, as sombras possuem olhos dessa cor, além de que a Yorda possui algum tipo de poder que abre outros caminhos que possui esse tom ciano. Em The Last Guardian, as armaduras também possuem olhos dessa cor, assim como os poderes que são lançados em direção ao garoto. Isso sem contar a espada da rainha em Ico, o sarcófago do castelo da rainha, as luzes que mostram o caminho do próximo colosso em Shadow, e até mesmo o escudo ou espelho que reflete The Last Guardian, junto das marcas deixadas no corpo do garotinho que é levado para o ninho. Os ataques da rainha também possuem essa essência, junto do próprio Mestre do Vale, que é o principal vilão em The Last Guardian. Todos esses três elementos passados se juntam em uma coisa que fica com bastante destaque nos três jogos: suas grandes estruturas. Em The Last Guardian, o Mestre do Vale se localiza numa grande torre branca em um local chamado de O Ninho, que fica no centro de um vale de extrema altitude, com a única saída desse lugar sendo somente pelos ares. Em Shadow of the Colossus, possuímos a ponte com uma estrutura peculiar que leva até o Templo da Adoração. E óbvio, em Ico possuímos o Castelo da Rainha, uma grande construção com pontes que fica no meio do mar. Todas elas possuem uma coisa em comum também. Quando suas respectivas divindades são derrotadas, todas essas estruturas desabam, com a torre de The Last Guardian desmoronando, a ponte caindo em Shadow of the Colossus e o Castelo da Rainha simplesmente ficando debaixo do mar. O que implica que essas construções simplesmente não possuem mais como se manterem em pé sem as devidas forças ou poderes dessas divindades. Certo. Como dito, nenhum desses detalhes são simplesmente colocados ali por uma questão de coincidência. Se forem reparar bem, cada elemento parece vir da mesma fonte, o que reforça o argumento que praticamente a mesma entidade prevalece viva em todos os espaços e tempos entre cada um dos três jogos. Obviamente não no sentido de sempre aparentar o mesmo corpo, mas a mesma essência. E com tudo isso dito, talvez agora possamos engatar de vez em como explicar a conexão dessa trilogia. Ah, mas Bru, você se esqueceu do método de persuasão e absorção? Na verdade, não. Eu não esqueci. Sendo um pouco minucioso por aqui, essa é a principal estratégia que os vilões adotam ao decorrer desses jogos, sendo provavelmente a mesma entidade em corpos diferentes. A partir de agora, as coisas podem fazer muito mais sentido. Indo de acordo com minha teoria, o primeiro jogo em ordem cronológica seria justamente The Last Guardian, que sem sombra de dúvidas é a origem mais complicada para poder ser desenvolvida por aqui. Mas fiquem tranquilos, eu vou explicar de um jeito que seja entendível para cada um de vocês que estão me ouvindo. Os elementos que foram mostrados e explicados anteriormente podem vir de uma coisa que está presente em obras japonesas e que é bem possível que tenha servido de inspiração para Fumito Ueda: o Taoísmo, uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático. Mas espera, como que uma coisa religiosa serviu de base para conectar os jogos do Ueda? Bem, isso pode ser respondido facilmente com os elementos do taoísmo: o Yin
Yang e Qi. Conceitos que descrevem as forças fundamentais do universo e que se manifestam na natureza e no ser humano. Esses 3 conceitos possuem 3 cores bem familiares, inclusive, sendo elas as cores preta, ciano e branca, as 3 principais cores que estão presentes na trilogia de Ueda. Isso não significa necessariamente que o taoísmo seja uma religião presente no universo dos 3 jogos, mas que serviram de base para explicar os elementos que englobam o universo da trilogia, ou até mesmo seja uma inspiração direta para alguma religião de uma sociedade que existe ou existiu no universo do Ueda. Ou até mesmo as 2 coisas podem se complementar se formos observar bem. O ponto aqui é que essas 3 cores podem ter definições distintas uma da outra, sendo a cor preta a escuridão, a branca sendo a luz e a ciano sendo o espírito. Tá, mas como esses outros 3 elementos se encaixam em The Last Guardian? Bem, não há como a gente saber em que momento o Mestre do Vale acabou surgindo, mas levando em conta que várias crianças acabaram sumindo para serem levadas ao ninho, presume-se que ele já existe há um bom tempo. Uma hipótese que podemos levantar seria que o Mestre do Vale poderia ter se formado a partir de uma grande energia negativa extraída das pessoas ou de outros seres vivos, se tornando aquela massa sombria que vemos no final do jogo. E poderia até mesmo ter infectado e roubado algum tipo de tecnologia que foi administrada por alguma sociedade, que inclusive controlava a magia da luz em sua tecnologia. O que explicaria ele estar dentro da Torre do Ninho, que possui uma tecnologia no jogo, super a mecânica de avançada. movimentação é feita pra, tipo, mostrar que você é um inútil, um débil. Caralho, que Tales of Us, caralho. Sai da minha cabeça, Cookman, maldito. Em Shadow of the Colossus, o Vander, o protagonista lá, ele é todo desengonçado. É de propósito pra mostrar que ele é um moleque inexperiente. Aí, tipo... ele toda hora cambaleia, ele não... Quando ele vai atacar, ele faz todo troncho. Quando ele vai atirar o arco, ele é todo desembolsado também. É muito interessante como que eles fazem as coisas lá. Aqui, tudo certo. Mas lembrando, isso é somente suposição. O fato é que é aqui que a entidade de The Last Guardian usa suas principais estratégias de persuasão e absorção. Para manter a torre em pé e continuar fazendo sua essência existir pela eternidade, ele usa da tecnologia presente na torre para manipular os Tricos, uma espécie que em algum momento da história foi descoberta. O Mestre do Vale os controla para raptar o máximo de crianças possíveis para serem convertidas em energia para o lugar, o que manteria toda aquela estrutura de pé. Junto disso, os corpos e espíritos das crianças que são levados para esse local são divididos, com os corpos delas sendo oferecidos como comida para os Tricos naqueles barris de cor ciano, e a parte do espírito sendo convertida para a escuridão, que no fim viram sombras. Ou seja, além de usar as crianças para se fortalecer, o Mestre do Vale recompensa os Tricos com os barris por sequestrar várias crianças e escraviza o que restou dos espíritos de cada uma delas para habitarem as armaduras do ninho. Esse plano acabou se tornando muito eficaz por um bom tempo, até o protagonista de The Last Guardian, o garotinho que controlamos, fosse o pioneiro para que algum tipo de mudança acontecesse nesse período da história. Em um determinado momento, o Trico que fica do nosso lado durante o jogo inteiro ainda estava sendo manipulado pelo Mestre do Vale para raptar mais uma criança, no caso, o protagonista do jogo. Esse Trico consegue raptar o nosso garotinho, mas enquanto voltava para o ninho, acabou sendo atingido por um raio, caindo para as partes mais profundas do local e o deixando desacordado por um tempo, soltando o garoto que carregava em sua boca. Após o garoto libertar a criatura de sua armadura, uma das coisas que fazia com que o fosse manipulado com mais facilidade pelo Mestre do Vale, o garoto e Trico agora precisavam achar seus próprios caminhos para saírem do ninho, que como dito, só poderia ser voando. Mas é óbvio que o Mestre do Vale não iria ficar parado, pois obviamente ele notaria a movimentação de ambos para acharem suas saídas. Com isso, ele acaba usando a tecnologia presente no ninho para manipular a mente do Trico, o fazendo atacar o garoto. Porém, como ele não está mais com a armadura, o efeito dessa manipulação acaba sendo temporário,
com o único resultado sendo o Trico ficando desacordado por um tempo e retomando a consciência logo depois. Perfeito, já não vou E precisar mais podemos ir jogar os além jogos. com isso. O motivo do Trico também ter sua fúria despertada com a influência da tecnologia da torre é porque ele consome o mesmo tipo de energia que o Mestre do Vale também possui, ou acaba consumindo através dos barris, meio que agindo como um parasita, facilitando a manipulação da criatura. Mas como o Trico sempre retoma a consciência depois, era hora de trocar de estratégia. É aí que ele convoca as armaduras com os espíritos de outras crianças, adotando todos os métodos possíveis. Raptar o garoto para ser levado para as portas do ninho, atacar o Trico renegado com lanças e até mesmo usar uma espécie de olho gigante para manter os Tricos com medo, pois com eles as criaturas não poderiam atacar as armaduras ou passar para outros locais, impedindo que alguém escape do ninho e seu plano continuasse rolando. E podemos ir um pouco mais longe que isso. O motivo das armaduras ajudarem o nosso Trico, levando ele para o local de início do jogo, é porque a espécie é extremamente rara de se encontrar. Ou seja, elas são necessárias para o plano do Mestre do Vale, dando a ideia do tipo, eu só tô te salvando porque eu preciso de você. Caso contrário, eu acabo contigo. Tudo em teoria realmente se encaminhava para dar certo, mas nenhuma dessas práticas acabou funcionando, com até mesmo o nosso Trico enfrentando seus medos dos olhos gigantes para salvar o garoto das armaduras. Com todos os seus métodos falhando, o Mestre do Vale acaba lançando sua última carta na manga: convocar todos os Tricos existentes para impedir o garoto e o nosso Trico, numa maneira desesperada de impedir que ele voltasse para sua casa e que suas manipulações continuassem. Inclusive, trazendo o máximo de crianças possíveis para serem convertidas em energia através dos outros Tricos. Ele até conseguiu atrasar o plano dos dois, mas no fim disso tudo, o Mestre do Vale é derrotado. O resultado de sua derrota podem ser notados poucos momentos depois, com os outros Tricos caindo possivelmente para a morte, a torre desmoronando junto de sua tecnologia e a entidade se libertando do local. The Last Guardian pode significar que o garoto seja o último da linhagem de sequestros das crianças levadas ao ninho, dando um fim ao processo maligno do Mestre do Vale. Mas isso não significa que sua essência havia sido erradicada. Após ser derrotado pelo garoto e Trico, ele se encontrava enfraquecido e não havia como ele utilizar a tecnologia da torre por também ter sido destruída. Sua única alternativa era se mudar para outro local. Nisso, ele acaba encontrando terras que possuíam uma sociedade próspera e também com grande tecnologia. Além disso, essa sociedade possuía também grandes criaturas mágicas em determinadas regiões de seus territórios, conhecidas como Colossos. Não se sabe para que fins esses Colossos existiam, se eles vieram antes da sociedade, se essa sociedade os usavam para fins bélicos, ou se a própria sociedade criou eles. E outras evidências que mostram que existiam pessoas nesse local seria a presença de um cemitério em uma das arenas desses colossos, que o conhecemos como Fedra, ou Kirin se você preferir. O fato é que nesse local possuía vida, e isso era tudo o que restou do Mestre do Vale precisava. Ele então roubou o Templo da Adoração, que poderia até mesmo ser um local onde religiosos dessas terras cultuavam, matou vários seres vivos e os converteu em energia para se recuperar, e acabou ganhando uma nova forma e identidade, tendo a incrível habilidade de falar e possuindo os dois sexos, sendo o masculino e o feminino. O Mestre do Vale agora se chamaria Dormin. Vendo que uma entidade estava causando caos e tirando a vida de vários inocentes, os remanescentes dessa sociedade decidiram conter Dormin, separando seus poderes e essência em várias partes dessas terras em todos os 16 colossos que ali estavam. Não sabemos se em algum momento também existiram outros colossos além dos 16 que já conhecemos, mas se a resposta for sim, infelizmente, essa parte da história acabou ficando perdida. De qualquer modo, Dormin estava contido finalmente, e a única coisa restante a ser feita era se mudar para outra região bem longe dali, tornando essas terras serem estritamente proibidas. Isso nos leva aos antecedentes de Shadow of the Colossus.
Em um determinado momento, ocorreu-se uma profecia dizendo que uma jovem garota chamada Mono possuía um destino amaldiçoado, e por isso ela deveria ser sacrificada. Ô, louco. Esse destino poderia significar várias coisas, como um indivíduo conter vestígios dessa energia maligna de Dormin, ou até mesmo acabar virando algo ainda pior em algum outro tempo. O único porém é que um jovem garoto não aceitou de maneira alguma que aquela garota fosse sacrificada. Até aquele ponto, ele ouvia várias histórias sobre um local que era estritamente proibido, mas que também possuía a fama de ressuscitar pessoas que tiveram encontros com a morte. Esse jovem garoto se chamava Wander, um andarilho que, negando a morte de Mono, roubou a espada anciã e partiu em direção às Terras Proibidas com o corpo de Mono e sua égua Agro. O que Wander não sabia é que ele estava prestes a concretizar a profecia. Antes de voltarmos para o foco principal, há vários indícios ao redor das Terras Proibidas que outros andarilhos acabaram entrando naquele local, como estruturas destruídas na Arena do Pelágia, rachaduras na Arena de Gaius, pilastras caídas nas arenas de Celos e Cenóbia, meu boss e até... preferido é o Bichinguia. O Enguia lá, que é esse aí que ele falou. Mano, eu acho muito foda. Além daquela luta lá de... com o bicho que voa, mas, tipo, é um saco você, tipo, cair lá e quase morrer também. Crateras ocasionadas pelos projéteis de Malus em sua arena, com um dos guerreiros que o enfrentou, muito provavelmente tendo que escalar o seu portão, já que ele só se abria com a espada anciã. Inclusive, é bem capaz que Dormin ignorou todos que uma vez chegaram até o Templo da Adoração, pois o único item que poderia libertá-lo de seu selamento era a própria espada anciã. Caso Wander não empunhasse essa espada em mãos quando fosse até essas terras, Dormin também o ignoraria. Outro detalhe a ser apontado é que Dormin também não controla mais a tecnologia vista no Templo da Adoração depois de selado, tendo em vista que o portão dessa estrutura gigante abre para qualquer pessoa que passe por lá, incluindo o Lord Emon, visto eventos mais tarde. Inclusive, é bem capaz que Wander nem seja realmente o nome do garoto, pois Wander pode significar andarilho também, sendo o único dentre vários outros que vieram antes dele que concretizou o seu objetivo. Mas a questão é, a que custo? Enfim, Wander estava determinado a ressuscitar Mono, e ele conseguiu chegar às Terras Proibidas depois de percorrer um longo caminho. Vendo que Wander possuía a espada anciã em mãos, Dormin viu a oportunidade perfeita de persuadir e enganar o Wander, que estava cego pelo seu desejo de ressuscitar Mono. Nisso, ambos firmaram um pacto, matar todos os 16 colossos em troca da ressurreição da garota. E o Wander realmente conseguiu matar cada um deles, mas era óbvio que isso seria questão de tempo até o pessoal de sua aldeia ou tribo... Colosso estrutura muito random, na moral. É uma merda de lutar com esse bicho na arena dele. Notarem alguma coisa estranha. A espada anciã havia sido roubada. A magia da espada foi usada de maneira errônea, e o cadáver de Mono havia sido levado. A resposta era óbvia. A profecia estava prestes a se realizar. Com isso, Lord Emon convocou seus homens mais confiáveis para impedir que isso acontecesse nas Terras Proibidas, traçando uma corrida contra o tempo, do qual eventos depois sairia perdedor. Wander conseguiu com êxito realizar o ritual, mas o custo disso tudo foi que Dormin agora seria libertado de seu selamento, roubando também o corpo de Wander que já estava tomado pelas energias das trevas. O estrago já estava feito,
Mas Lord Aemon ainda tinha Vou algo chamar a só de fazer. Mephiles daqui. Já. Selar novamente Dormin com a magia da espada anciã, que felizmente aconteceu. Mas se de um lado Lord Aemon e seus homens tinham contido a entidade novamente, Dormin ainda tinha uma carta na manga. Devemos lembrar que Dormin possuía o sexo masculino e feminino em sua essência, sendo mostrado Aí do foi lá e deu início origem pra até a esse negócio. última instrução do último Colosso, presente nos eventos de Shadow of the Colossus. Só que era óbvio que Dormin não iria aceitar ser selado uma de língua novo própria que eu não tão reparei muito bem no facilmente, jogo. pois ele Tava já lendo havia as alertado o legendas Wander só. de que alguém iria traçar o seu caminho querendo impedir seu objetivo. Enquanto o Wander enfrentava Malus, Dormin decidiu que após ser libertado de seu selamento, sua alma masculina possuiria Wander, e a feminina possuiria Mono. O que prova isso é que após Dormin tomar o corpo de Wander, só é possível ouvir a voz masculina da entidade. Nossa, poder. Tá, mas o que prova que a entidade feminina está na Mono? Bem, além da evidência anterior, devemos notar o comportamento da Mono após ser revivida. Mono sequer mostra algum tipo de espanto, desespero, dúvida ou até mesmo preocupação quando acorda. Na verdade, seu comportamento é neutro, agindo com total frieza, com ela até mesmo olhando para o mesmo local que Dormin se comunicava com Wander, como se já conhecesse aquele lugar. Enfim, com a essência masculina selada, a ponte que dava acesso às Terras Proibidas desaba, sendo para sempre impossível de retornar para esse local. Wander, mesmo sendo purificado, ainda assim ficou com os vestígios de Dormin marcados em seu corpo, renascendo novamente. Wander agora era o portador da maldição dos garotos com chifres, e o destino amaldiçoado de Mono, ao que tudo indica a profecia, era se tornar a rainha de Ico. No entanto, de acordo com Lord Aemon, Wander, mesmo com seu feito gravíssimo, ainda pagaria e buscaria redenção pelas suas ações em algum momento. Apesar de tanto caos, destruição e possessões acontecendo durante todo esse tempo, ainda existia um fio de esperança. Terras bloqueadas. O sofá. O sofá de pedra. Parece uma merda esse. Bem, como vimos, o corpo de Mono foi revivido forçadamente com a alma feminina de Dormin, e agora a maldição dos garotos com chifres estava acontecendo. Só que algumas coisas precisam ser levantadas por aqui. Certo. Agora que a parte feminina de Dormin possuiu o corpo de um ser mortal, é bem capaz de que sua alma havia se tornado mortal também. Então, como ela cumpriria seu desejo de viver pela eternidade? Simples, a rainha de agora em diante poderia ter várias filhas, para que assim, sua alma seja transferida para cada uma delas daqui em diante, prolongando sua existência em um novo ritual. Uma das evidências mais claras disso é justamente o cemitério que o Castelo da Rainha possui. Possivelmente o local onde os corpos das suas antigas filhas estão enterrados. Falando no castelo, não sabemos dizer se ele foi criado nas Terras Proibidas ou em algum outro local.
O fato é que ele existe. Há uma possibilidade da rainha ter criado também o castelo perto das Terras Proibidas, já que a praia de Ico também pode ser vista em Shadow of the Colossus. Tá, mas como que a rainha passaria a sua alma Eu para nunca um joguei os novo outros corpo? 2 jogos, então... não sei. Morrendo? Sim, exatamente. A rainha morre para passar sua alma para uma nova filha utilizando a Espada da Rainha, que pode até ser mesmo uma nova espada que contenha poderes que enfraqueçam a rainha, ou até mesmo a Espada Anciã que sofreu modificações ao longo de milhares de anos desde que selou dorme nos eventos de Shadow of the Colossus. Espera, milhares de anos? Calma que eu já chego lá. De acordo com a Lorde Ico, a maldição dos garotos com chifres ainda continua firme e forte, e esses garotos com chifres são levados até o castelo da rainha para serem trancados em um caixão e morrerem de fome, assim evitando que algum outro mal da alma masculina de Dormin se espalhe. O garoto de Ico também é herdeiro dessa maldição, por isso é levado até esse local. Mas aí que tá, esse garoto pode ser a reencarnação de Wander, que indiretamente busca sua redenção por concretizar o destino amaldiçoado de Mono. Só que assim, é bem capaz que Wander não conseguiu se redimir de seus feitos quando estivesse mais velho, tempos depois dos eventos de Shadow of the Colossus, e nem mesmo em uma encarnação de um futuro próximo. Na verdade, Wander iria se redimir de seus atos milhares de anos depois. A prova disso é o sarcófago do Castelo da Rainha, que no final do jogo conta com 39 sombras com chifres, sendo possivelmente o que restou das outras reencarnações de Wander ou de outros garotos que herdaram a maldição, com a 40ª sendo o garoto de Ico. Mas é claro que a rainha não iria simplesmente realizar o ritual a cada vez que surgisse um garoto de chifres que atingisse a maioridade, que no jogo são com 12 anos. Seu objetivo era prolongar ao máximo sua vida, e os garotos com chifres eram convertidos em energia antes de transferir sua alma para suas futuras filhas. Então, fazendo uma matemática básica, vamos pegar, por exemplo, a média de vida de uma mulher japonesa em 2002, que foi o ano de lançamento de Ico, que na época era 85 anos. Agora multipliquem com o número de sombras com chifres que foram vistas no final do jogo. 85 anos vezes 39 rituais são 3.315 anos que separam Shadow of the Colossus de Ico. Claro que esse pode não ser o tempo exato de intervalo entre os dois jogos, mas pelo menos 3.000 anos foram necessários para que Wander se redimisse de seus erros, encarnando em Ico, que nem sequer sabia de seu distante antepassado ao matar a rainha. Com a morte da própria, seu castelo acaba desabando por completo, assim como vimos com a torre de The Last Guardian e a ponte que dava acesso às Terras Proibidas em Shadow of the Colossus, com seu lar agora indo para o fundo do oceano. E então, Yorda, a filha da rainha, que sempre foi acompanhada e defendida pelo garoto de Ico das sombras que estavam em seu castelo, deixa o garoto que estava desacordado da batalha final em um barco, e o empurra para salvá-lo do desabamento. O garoto então acorda em uma praia, decide explorá-la e encontra Yorda no chão, sendo possivelmente a reencarnação de Mono. Após milhares de anos enfrentando a mesma entidade e buscando o conserto de seus erros, Mono e Wander, agora nos corpos de Yorda e no garoto de Ico, finalmente poderiam viver em paz. A maldição havia sido erradicada. Fim, é? E bem, essa foi a verdadeira história de Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Claro que isso tudo que levantei aqui se baseia em teorias que foram criadas por mim e com outras que já existem por aí. Cara, é só tirar a música. Afinal, essa é a verdadeira intenção que o Eda sempre quis passar.
Qualquer Correção, coisa, só deixar na o que verdade, você são pensa nos 54 comentários. 54 Enfim, sarcófagos, se não for muito, 33 peço que deixem seus 53 gostais, se inscrevam no canal, ativem as notificações para os próximos vídeos e se tornem membro para poderem participar de sorteios de jogos que irei realizar no servidor oficial do Discord, que está aí na descrição. No final de Shadow of the Colossus, quando Vander, né? Que Vander, caralho? Quando Vander está sendo possuído pelo Dormin, depois de uma cena do soldado ter cravado a espada no peito de Vander, Vander se levanta e aponta. Meu Deus! Se levanta e aponta o seu braço na direção da Mono. Porém, se você escutar bem nessa cena focada na Mono, dá pra ouvir o barulho da localização onde fica o Colosso quando usando a espada refletida pelo sol. Isso acaba tomando um detalhe único e incrível. Acrescenta ainda mais na teoria de que outra parte de Dorme ficou dentro da Mono. Boa!